mais uma live nossa do Estudos, né, Filosóficos AEFOS, e a intenção dessas nossas lives é apresentar, né, os grandes pensadores, grandes filósofos aí, escolas filosóficas, para a gente fazer um diálogo aí com as ideias espíritas e também entender e compreender melhor a nossa sociedade, somando a ideia espírita a essas outras ideias que circulam, né, entre outros filósofos que também não são espíritas, mas que, por vezes, é possível a gente fazer algumas associações, algumas críticas e chegar a algum entendimento. Essas nossas lives deste semestre, dos estudos AEFOS, começaram com Sartre, com Kant, e agora nós temos Adorno e Horkheimer. E nós vamos hoje especificamente falar de sociedade de consumo, e entender melhor como é que isso tem a ver com a nossa condição de cidadão, a nossa condição de sujeitos e espíritas também. Lembrando que vocês poderão participar após a live do professor Sandro, e com perguntas, então ele vai falar mais ou menos por 20 minutos, e logo em seguida nós vamos ter esse momento de bate-papo e de interação. Hoje também nós vamos, mais tarde, falar de outros projetos, né, e outros acervos, outros estudos que nós temos disponíveis em vídeo, na AEFOS, mas isso fica para o final da nossa live. Então, eu vou deixar vocês aí com o Sandro. O Sandro é atualmente o diretor-geral da AEFOS, ele é formado em filosofia e também tem doutorado em sociologia. E esse tema hoje, particularmente, é interessante porque o que ele estudou, né, no seu doutorado foi justamente publicidade e consumo. Então, esses autores que serão comentados hoje têm muito a ver com esse tema que a gente vai trabalhar. Vamos chamar, então, o Sandro. O Sandro hoje está com um visual diferente, que é o visual Wakanda Forever, não é isso, Sandro? Da Marvel. Você já vai começar a falar de propaganda, né? Então, você já está aí uniformizado e o pessoal vai poder entender melhor, né? Qual o motivo aí da sua camiseta. Pessoal, então, muito obrigada, e aí no final da live a gente se reencontra aqui para mais detalhes. Um abraço. Com você, Sandro. Obrigado, Ângela, pela atenção. Eu te peço só a gentileza, Ângela, de nos ajudar no compartilhamento do link, por favor, aos nossos canais. Beleza, vamos lá. Então, logo mais a Ângela retorna conosco aí para a gente conversar. Muito bem. Tal como a colega Ângela já sinalizou e pontuou, obviamente, o tema da nossa reflexão de hoje, nós vamos versar, discutir, refletir em torno dos conceitos, né? Sociedade, cultura e massificação. Quais elementos são fundamentais e pertinentes a essa proposta? Nós, inevitavelmente, vamos retomar alguns elementos tratados anteriormente, que não foram, por acaso, obviamente, foram propositais, apresentados em tal maneira. Ou seja, nós iniciamos com o elemento, as concepções sartreanas, o pressuposto de liberdade, sociedade, o indivíduo. Na live, na última, nós discutimos o elemento do iluminismo, dentro de uma concepção da Alf Klerung, né, que foi um elemento bastante fundamental ao entendimento do que era essa proposta do iluminismo, do momento também chamado de século das luzes, e também muito conhecido como a era da ilustração. Então, nós vamos buscar, repito, essa interconexão com o elemento anterior. É fundamental que façamos alguns resgates, pois a filosofia, como campo aberto de reflexão e de saber, ela possibilita, inevitavelmente, que inúmeras questões possam ser trabalhadas, abordadas, sem que precisemos, com isso, de levantar bandeirinhas ideológicas. É fundamental essa abertura, né? Esse exercício dialético, dialógico da reflexão, para entender, por exemplo, quando nós apresentamos a proposta do iluminismo anteriormente. Hoje nós vamos servir destas bases e premissas desse idealismo, aí um nome fundamental para entendermos isso, desse racionalismo, hoje como crítica,
Nós vamos, então, retomar alguns elementos para entendermos por quê. O que há de fundamental a criticidade, né, nesse processo de construção do saber. Então, peço licença, sendo aí um pouco redundante em alguns pontos, obviamente, com outras tratativas, diferente de outras apresentações também já desenvolvidas em nossos trabalhos, em nossas lives e apresentações diversas. Primeiro ponto, lembrando que o texto que nós nos servimos para reflexão, que foi o texto de Kant, foi resposta à pergunta, né, o que é esclarecimento, de 5 de dezembro de 1783. E como já o disse, e faço questão de repetir, esse termo forte e muito pertinente da Aufklärung, nessa proposta do esclarecimento, ela tinha, e teve, né, melhor dizendo ainda, por premissa, determinar e definir quem são os responsáveis por esse estatuto, por essa condição de minoridade. E assim, citado pelo próprio Kant no texto, a minoridade é a incapacidade de se servir do seu próprio entendimento sem a tutela de outro. Então, entendendo que o próprio indivíduo, o sujeito, ele é responsabilizado por essa minoridade. E é claramente apresentada a ideia de que a si próprio é que deve ser atribuída a essa minoridade. Então, existe, sim, uma responsabilidade lançada sobre o sujeito. E a proposta iluminista, relembrando aí, como eu já o disse, ela pretende instigar, usar, portanto, do lema sapere aude, ou seja, sirva-se, né, de seu próprio entendimento, e que se tornou, inevitavelmente, um lema para o movimento do próprio esclarecimento. Sirva-se de seu próprio saber, sirva-se de seu próprio entendimento, sirva-se de seu esclarecimento. E, obviamente, nós não vamos, hoje, demandar sobre os elementos pertinentes em maior profundidade ao texto, porque já o fizemos na live anterior, e fica aí o convite, de repente, para quem não tenha assistido, para que possa fazê-lo a fim de compreender o andamento, o desenvolvimento aqui das reflexões que estamos promovendo hoje. E aí, continuando com o próprio pensamento de Kant, quando ele afirma que livrar-se dessa minoridade, que se tornou para si uma espécie de segunda natureza. E aí chama atenção a esse ponto. Se eu estou afirmando, por uma questão de lógica, se eu estou afirmando um estatuto de uma segunda natureza, eu estou inevitavelmente pressupondo a existência de uma primeira. E que primeira natureza seria essa? Qual elemento, portanto, se a natureza é natural? A que elemento natural esteve, portanto, deliberando o movimento do esclarecimento, né, do iluminismo, dentro dessa perspectiva? Que elemento seria esse? Qual é essa força de naturalidade, essa força de natureza apresentada pelos iluministas? Eu faço questão de trazer uma outra citação do próprio texto, que muito nos ajudará nessa compreensão. Veja bem, ao mau uso de seus dons naturais, são os entraves desse estado de minoridade que se perpetua. Então, entendamos com toda a clareza necessária, ao mau uso de seus dons naturais. Então, de quais dons naturais estamos a tratar aqui? Estamos a tratar exatamente das circunstâncias que identificam o indivíduo na sua condição natural de razão. Então, a razão, ela é o pressuposto máximo da natureza. A natureza, ela, portanto, de forma, inclusive, pregressa, o indivíduo é componente, é compositor da sua própria racionalidade. Então, é algo natural. Então, se o indivíduo faz mau uso de seus dons naturais, a minoridade se tornou uma espécie de uma segunda natureza. Então, um indivíduo que vive uma existência, utilizemos termos aqui mais filosóficos, uma existência mais sensorial e menos racional. E é bem platônico mesmo essa concepção. Aquele que não tem a condição de gerenciamento dos seus próprios desejos, dos seus próprios instintos, tendo inevitavelmente a razão
como pressuposto máximo da condição humana. É aquela que é a mola propulsora da sociedade. Sim, estas são as fundamentações do iluminismo, historicamente constituídas. E assim, seguindo esta abordagem, a base de transformação da sociedade nos pressupostos iluministas partem do quê? Da subjetividade. Uma configuração essencialista, ou seja, a natureza humana, ela traz por essência uma condição racional. E se eu estou dizendo de uma condição essencialista, inevitavelmente, eu estou a falar, a deliberar sobre os elementos da própria natureza, que naturalmente já estão constituídos por essência. Há um conceito de essência. E por que nós citamos Sartre no primeiro bloco dos estudos filosóficos da EFOS desse semestre? Porque Sartre é o oposto do essencialismo. Lembrando lá do que nós já dissemos, naquela live, naquele estudo, naquela reflexão do pensamento sartriano. Para Sartre, não é a essência humana dela, ela não tem capacidade de constituir nada, porque é a existência que precede a essência. No iluminismo, veja bem, parece um pouco confuso, por isso eu estou indo aqui um pouco devagar. No iluminismo, a ideia que é defendida é que a essência, ela precede a existência. É exatamente o oposto. Então, o indivíduo, ele já nasce com a sua configuração. Então, se ele não utilizou bem a sua configuração, né, natural, de desenvolvimento de sua razão, isso é problema dele. A minoridade é culpa dele. Vejam que é perfeitamente aí que se enquadra o conceito absurdo, colocando os pés na naturalidade da existência, colocando os pés na tessitura do real, né? É um absurdo, absurda a ideia que defende o conceito de meritocracia, pois esse conceito parte do princípio de que todos são iguais, todos têm a mesma base, têm a mesma constituição, têm a mesma definição, então depende do esforço de cada um. Então o indivíduo aqui conseguiu ser um grande empresário, é porque ele se esforçou muito. Não estou desmerecendo o esforço de ninguém, veja bem. Mas o indivíduo ali, que não conseguiu se desenvolver no mesmo patamar de um outro, ele é reconhecido, tido por vezes como um preguiçoso, um indolente, um sujeito muito escravo da sua sensoriedade, que não teve a capacidade sequer de desenvolver o seu atributo e a sua capacidade de humanidade. Repito, faltando uma percepção básica da existência enquanto realidade material, o conceito do essencialismo nessa fundamentação racionalista, ele não é só um absurdo, mas é uma ofensa à construção da humanidade diante do patamar de sua própria existência. Então, quando Sartre aponta lá o elemento de liberdade como condição sine qua non da existência, porque não há como não ser livre, ele está admitindo a angústia do sujeito frente a seus enfrentamentos, mas não tratando disso apenas como elemento do coletivo. E aí está a briga entre as concepções marxianas e o pensamento de Sartre. Porque os marxistas tentaram captar Sartre para o movimento, porque o cara seria uma figurinha forte. Mas Sartre disse, não concordo com essa concepção unicamente absoluta do coletivo. Ele admite a capacidade do indivíduo no seu rompimento, nos seus enfrentamentos, mas também nas estruturas de sua particularidade. Não colocando todos no mesmo patamar, tal como, por vezes, é posto dentro dessa esfera, dentro dessa concepção teórica, que é o essencialismo aí, por exemplo, a concepção da meritocracia. Um indivíduo terá mais condições de enfrentamento, outro terá menos condições, ok, mas cada qual tem o seu próprio enfrentamento. Então, Sartre, ele trabalha, ele operacionaliza esse elemento da particularidade, esse elemento não meramente de um atomismo social, não exatamente isso, mas os indivíduos vão compondo um social. E assim, lembrando, a atividade do indivíduo, ela é uma atividade do humano.
porque ela está pautada dentro desse arcabouço dessa construção histórico-social da qual eu, você, todos nós somos coparticipantes. Então, a escolha de um indivíduo é a escolha da humanidade. É nesse ponto que Sartre operacionaliza o seu racionalismo e sua estrutura filosófica. Ao passo que na concepção marxiana não há análise do subjetivo, mas sim do coletivo, da classe social. É apenas um elemento interessante metodológico para compreendermos algumas diferenciações teóricas que vale a pena, e por vezes nós não nos atentamos a elas e cometemos alguns deslizes teóricos, algumas concepções aí de má interpretação. Então, seguindo esse entendimento que estamos a tratar, mostrando que o essencialismo é a base fundamental do pensamento iluminista, os elementos de transformação nesse idealismo, eles partem da subjetividade. Então, é preciso fazer com que esta essência humana, ela venha à tona, para que o indivíduo seja capaz de romper na sua essência com a total realidade que o circunda. E assim, cito mais uma vez Kant, uma revolução poderá, talvez, veja a ponderabilidade, hein? Talvez causar a queda do despotismo pessoal ou de uma opressão cúpida, né? Bem passional e ambiciosa, mas não estará jamais na origem de uma verdadeira reforma da maneira de pensar. Eu acho linda a coerência lógica com que os pensadores desenvolvem todo o seu arcabouço teórico. E aqui Kant foi extremamente fiel ao seu raciocínio. Uma revolução, ou seja, algo concreto na história da sociedade, pode até talvez causar a queda de um despotismo, de uma ação cúpida, de um governo tirano, de um governo fascista, mas isso em si, essa ação concreta, jamais está na origem da verdadeira reforma da maneira de pensar. Claro, porque, eu já o disse e repito, porque para a concepção essencialista, a transformação da maneira de pensar do indivíduo está na sua essência. É nesse elemento que tem que ser trabalhado. E aí nós vamos encontrar muito eco deste pensamento dentro da fundamentação teórica da doutrina espírita. Óbvio, porque ela tem a fundamentação na teoria clássica do iluminismo. Não vou usar o iluminismo apenas porque foi um momento histórico, obviamente, mas eu prefiro usar o termo aqui do racionalismo, que aí são pressupostos muito mais antigos, arcaicos dentro de nossa cultura, tal como a concepção platônica, inevitavelmente socrática, e por aí vai. E aí, por que não dizer também agostiniana, né, dentro da fundamentação do neoplatonismo, que foi no contexto já do inicial até da Idade Média, né, dentro do pensamento da cristandade. Então, entendamos que esse elemento que é tratado por eles o elemento da essência, ela é a base de transformação. E aí houve, de maneira positiva, ou seja, na objetividade da vida social, sim, houve a esperança de que essas luzes, o elemento da razão, fosse capaz de gerar, portanto, propostas libertárias à humanidade, na capacidade de pôr fim ao encantamento do mundo e promover tanto o volitivo, a vontade, o desejo, como também o cognitivo. Então, o desejo de ser e estar dentro de um patamar de maioridade enquanto capacidade de pensamento, mas, ao mesmo tempo, também ampliar a cognição, a reflexão, a estrutura do pensamento. Então, houve essa esperança. Essa pausa aqui não é à toa. É para deixar o entendimento, a percepção, a sensibilidade de que esse pensamento, de que essa ideia, ela vai contrastar significativamente ao contexto dos pensadores da escola de Frankfurt, aos pensadores do momento aí de uma tentativa de raciocinar, de pensar e de refletir dentro dessa estrutura de sociedade. E, como já o disse e repito, inevitavelmente, como franca oposição ao idealismo do movimento iluminista. A escola de Frankfurt, desde os seus primeiros pensadores, elas estão calcadas em uma outra concepção de realidade e de existência.
que é a fundamentação básica da materialidade da existência. Que aí não sendo aqui existencialista, obviamente, não tendo esse objetivo, mas o que há de ponto comum é que a existência, ela precede toda a fundamentação de valores, de consciência e da vida em si. E os autores que nós vamos nos fundamentar dentro da Escola de Frankfurt, tal como texto base, serão exatamente aí Theodor Adorno e Max Horkheimer. São os dois pensadores que vão fazer franca, clara e absoluta crítica ao iluminismo, que não reconhecia a consciência de mundo como algo proveniente das circunstâncias históricas e materiais da vida cotidiana. Qual o problema disso? Ora, bolas, se o indivíduo ele não é reconhecido na sua conjuntura histórica, eu posso facilmente atribuir todo o problema econômico da sociedade, como pobreza, ou tantas outras mazelas, mais enquanto consequência, né, dessa precariedade socioeconômica, sem pressupor o elemento histórico. Então, é preguiça, ótimo, são assim porque são vagabundos. E assim, ouvimos várias expressões que, de certa forma, estão cunhadas no cotidiano. O indivíduo pede esmola no semáforo porque ele é um vagabundo, não quer trabalhar. Não estamos aqui discutindo peculiaridades e particularidades que podem, sim, fazer efeito, obviamente. Mas estamos fazendo uma reflexão por amostragem de elementos aqui que são muito mais abrangentes dentro dessa compreensão, desse entendimento do humano, enquanto tal, e não como indivíduo isolado de um componente social. E assim, o texto fundamental desses autores, fazendo oposição, que foi e esteve, né, está dentro da dialética do esclarecimento, é o conceito do esclarecimento, opondo exatamente ao conceito, ao texto de Kant, o que é esclarecimento. Nesse texto, que está dentro da obra da dialética do esclarecimento, publicada pela primeira vez em Amsterdã, em 1947. Então, a proposta do esclarecimento, voltando ao que estávamos a dizer, era acabar com o mito. Ela acabou, no entanto, gerando um outro mito. Do que é isso que estamos a falar? Que mito é esse? Acabar com o mito como proposta de desencantamento do mundo. Parar de perceber, sim, veja bem o quanto é racional, parar de perceber a natureza como uma coisa mágica, mirabolante, mas entendê-la nas suas particularidades, tal como está esboçado dentro do novo órgão de Francis Bacon, tão utilizado dentro das concepções iluministas, de usar a técnica, adestrar a natureza, fazê-la, portanto, gritar os seus segredos, fazê-la, portanto, apresentar suas nuances, para que pudéssemos, então, em nome da tecnologia, não só adestrá-la, mas fazer com que ela e todos os elementos pudessem perpassar e contribuir à humanidade, à cultura humana. No entanto, o que se desencadeou foi um forte fetichismo verbal, que impossibilitava o encontro do entendimento humano com a natureza das coisas. A falta de compreensão, onde determinadas concepções teóricas estão e estiveram alicerçadas. Isso me faz lembrar do personagem Chicó, de Ariano Suassuna, do Alto da Compadecida. Quando perguntado sobre algumas coisas, Chicó sempre respondia: não sei, só sei que foi assim. É algo um tanto quanto interessante, mas a falta de compreensão dentro da própria existência de elementos que reverberam a experiência cotidiana e a vida prática dos indivíduos. Obviamente que na literatura, na bela composição literária de Ariano Suassuna, nós temos ali o indivíduo na sua dimensão mirabolante, nos seus contos e causos, obviamente. Estou aqui fazendo apenas um paralelo com a expressão linguística, né? Só sei que foi assim. Não há compreensão, e ali é fácil. No causo, eu não tenho que justificar o conto, só sei que foi assim. Mas aqui, infelizmente, a coisa de fato seria engraçada se não fosse trágica. A destituição do indivíduo da capacidade de compreensão de sua existência e dos desdobramentos da sua vida prática, né? Sabemos, de repente, sentimos o tapa, mas não sabemos sequer de onde vem, onde as coisas se alicerçam, onde elas estão fundamentadas.
O esclarecimento se comporta com as coisas como o ditador se comporta com os homens. Eu cito, então, Adorno e Horkheimer nesse texto, o conceito de esclarecimento, página 24. Porque o esclarecimento apenas aponta, é assim, siga, faça, obedeça, essa é a diretriz, não permitindo, de fato, um exercício racional. Lembramos na live anterior que nós bem definimos a diferença que Kant promove entre o livre exercício da razão no domínio público e no domínio privado. Claro, ele faz essa distinção, mas ainda assim, chamamos atenção aqui para esse elemento da retirada da capacidade do senso crítico do sujeito, pois o iluminismo foi se desdobrando num tão profundo racionalismo e destituindo, então, os indivíduos da própria sensibilidade na existência, dos indivíduos da existência, da sua própria composição existencial. Então, e a técnica foi se tornando cada vez mais a expressão do racionalismo iluminista, capaz de produzir uma paradoxal realidade. Que paradoxal realidade é essa? Como é possível que um projeto iluminista de ascensão da razão, como promoção humana, pudesse ser capaz de executar tecnologicamente o fascismo? E aqui fazendo referência exatamente ao contexto histórico desses autores, da vivência histórica, no contexto da Alemanha nazista, do nazismo. Como é possível que tal razão, em nome, então, agora de um aparato técnico, ela se desdobra nisso? Onde está o projeto? Onde esteve, então? Onde está o projeto de ascensão da humanidade? Que, inevitavelmente, se fundamentou numa segregação muito bem articulada, num projeto que, se analisado pela fria razão, é lindo. Estamos contribuindo, promovendo para um projeto de eugenia da humanidade, melhoramento da humanidade. Que coisa teoricamente linda. Mas os desdobramentos práticos não são só absurdos, mas monstruosos. A ponto de dizimar, aniquilar indivíduos que são parte constituinte da própria sociedade. Foram e são. E assim nós percebemos, por vezes, vozes que ecoam na nossa atual circunstância social, que tentam retomar esse discurso racionalista, promovendo segregação, promovendo violência, promovendo uma divisão social. Uma divisão, estou dizendo aí, não no elemento teórico, conceitual, político-partidário, não isso é natural que se dê. Mas estou dizendo do elemento de humanidade, a definir que determinados indivíduos não compõem uma estrutura de humanidade. Isso é um absurdo. E ficamos muito felizes porque o mundo se revolta, porque esses pensamentos, essas ideias não têm mais espaço para execução. Já estamos num momento de profunda transformação. E já dissemos isso em outros momentos e até mesmo em outras lives. E assim, continuando, a técnica do racionalismo, desse projeto iluminista, foi se adentrando cada vez mais à vida, e a divisão do trabalho inseriu os indivíduos nessa racionalidade multiplicada. Divisão do trabalho é que estamos nos pautando no conceito da alienação do pensamento próprio de Karl Marx, que é o indivíduo que não tem a compreensão agora, dentro do contexto fabril, não tem uma compreensão do trabalho que realiza. É um trabalho todo fragmentado, que fragmenta a sua própria individualidade, seu próprio elemento criativo. E assim se vê alienado por diversos elementos. Mas aqui, dando um enfoque exatamente nesse elemento de uma divisão que teve por objetivo fundamental otimizar o processo de produção, né? Dentro de uma escala industrial, posta em prática dentro do Fordismo, das concepções teóricas do Taylorismo, por exemplo. Tentar retirar as porosidades do trabalho, aproveitar ao máximo da produção, explorar ao máximo, minimizar tempo de descanso e folga, e assim gerar uma fragmentação. Foi gerando uma fragmentação do sujeito e do indivíduo. E compondo cada vez mais o que os teóricos denominam como uma vida administrada. E é importante que entendamos que esse processo, essa ideia de vida administrada, ela não tem correlação com o processo de passividade absoluta. Aceitar outro está administrando, ok, eu apenas obedeço.
isso não esteve, não foi e nunca compôs a concepção teórica da teoria crítica desses teóricos. Adorno, por exemplo, que estou a citar, e Horkheimer. Mas o processo da vida administrada nada mais foi do que um conceito de massificação, né, na teoria crítica, que foi adentrando de forma prática, de forma concreta, ao cotidiano dos indivíduos. Porque admitir uma vida administrada ou uma ideia de massificação sem pressupor a materialidade, isso seria de uma ingenuidade sem tamanho. Então, seria ingênua essa ideia. Por quê? Porque ela não parte de um conceito essencialista. Não há possibilidade de uma razão externa que chegue, esteja administrando e os sujeitos passivamente obedeçam e sigam. Não há essa concepção. Mas é justamente a ideia que queremos apresentar, deixar bem claramente desenvolvida aqui, o desenvolvimento do mundo administrado, ele foi a clara expansão da técnica em âmbito subjetivo. Esse trabalho fragmentado, que foi se desdobrando dentro da vida dos sujeitos, inevitavelmente, ele vai afetando as particularidades. O indivíduo, na sua vida cotidiana, na sua concepção mais prática, no dia a dia. E assim, podemos citar, sendo consoantes com esses autores, que a racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesma. Esse elemento de compreensão da sociedade que está distante do indivíduo, que se põe apenas a seguir, a desenvolver num processo de repetição. E aí me lembro da composição de Titãs Marvin. Agora é só você e não vai adiantar, chorar só vai me fazer sofrer. E quando o pai, no leito de morte, diz ao filho, o seu futuro eu sei de cor. Porque essa expressão de um indivíduo alienado de si mesmo, ele não tem uma compreensão do processo de alienação do qual ele mesmo está inserido. E por vezes não é a passividade como ingenuidade, mas é o peso do elemento cultural que adentra a vida adentro. Ficou um pouco redundante, mas proposital, né? Adentra a vida adentro na expressão íntima do sujeito, na sua vivência, no seu cotidiano. E é importante que entendamos isso para que não caiamos dentro do texto do qual nós vamos tratar agora, que é a indústria cultural, que é admitida como esclarecimento enquanto mistificação das massas, tratado por esses autores, como esse pressuposto de ingenuidade. Um sujeito que tem uma vida alienada em si mesmo, que é obrigado, digamos assim, fazendo o paralelo novamente aí com Marvin, que é obrigado a trabalhar desde a mais tenra idade para compor a contribuição para manter a saúde da família enquanto alimento básico para que não se caia numa inanição, fome, miséria e sofrimento quaisquer, que por vezes por essa necessidade, não é colocado dentro de um processo de formação escolar e se vê alijado de direitos básicos da infância. Como dizer que esse indivíduo ele tem uma compreensão de si, uma compreensão de mundo, que ele compreende a barriga que dói, é necessidade imediata. Então, dizer que ele é ingênuo ou que ele é inferior por estar naquela condição, repito mais uma vez, não é só absurdo, mas é uma violência à própria condição da humanidade, como composição de sua identidade. Então, entendendo esse elemento da indústria cultural, quando os autores falam sobre esse conceito, eles estão a tratar de ideias de que a produção industrial, o processo de produção da vida material, adentrou-se à vida, ao cotidiano, pelo viés da aquisição e compartilhamento dos dados culturais, que, produzidos em escala industrial, intensificaram e sedimentaram-se na estética do mesmo. O que estamos a dizer aqui, para que entendamos a força
do elemento da indústria cultural que você, por vezes, vivencia, mas não percebe. Claro que eu não estou aqui mais pautando-me apenas no contexto industrial, da fixidez do Fordismo, mas hoje isso é muito mais complexo e muito mais abrangente do que foi outrora até, mas tem os mesmos elementos básicos e constituintes. Quando você assiste, por exemplo, a um filme qualquer, assistindo aquele filme, você já sabe, de certa forma, como vai se compor o traço do roteiro daquele filme. E aí, de repente, você se depara com um filme que está numa estética distinta do mesmo, e aí eu até me atreveria a dizer, fora do contexto hollywoodiano, e aí termina de uma forma diferente, você se vê impactado, impactada, incomodado, incomodada. Eu não gostei daquele filme, estranho, o final dele foi estranho. Por quê? Porque nós estamos habituados à estética do mesmo. Quando você entra dentro de uma loja, por exemplo, aí, de um fast food, desses clássicos aí mais conhecidos, você tem o mesmo padrão de cores, movimentos, ideia, estético. Por quê? É para não causar estranhamento. E assim, esse processo de produção de mercadorias e da vida, ele sabe exatamente o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Porque estamos, de certa forma, culturalmente adaptados a um processo de construção que se dá dentro da cultura, repito, e também com nossa adesão. Porque nós queremos a estética do mesmo. Nós não queremos pensar, refletir, ou mesmo vivenciar algo lúdico que fuja à estética do mesmo. Eu quero ter o direito de gozar, chegar ao final e saber onde eu devo chegar, onde eu quero chegar. Eu sei que o filme vai me dar essa condição. E quando ele não me dá, eu cobro. E sem perceber que eu estou afeito a essa estética do mesmo. É dessa forma que, em seu lazer, as pessoas deveriam se orientar por essa unidade que caracteriza a produção. Né? Eles estão trazendo essa crítica. Né? Os indivíduos, eles acabaram sendo levados, deveriam se orientar pela mesma produção, e não mais um lazer como diz Marx, que é o único espaço em que o indivíduo foge, né? Do trabalho como se foge da peste, que ali, no seu lazer, o indivíduo se encontra consigo mesmo. Ali ele não vive um processo de alienação. Mas agora, danou-se. Porque naquele contexto perceberam esses autores que o processo adentrou-se vida adentro. Mais uma vez, repito a expressão. E eu cito que esses dois autores, em que contexto eles pensaram isso? O contato direto com a cultura da industrialização, na arquitetura publicitária do American Way of Life, né, o modelo americano de vida, ele conferiu elementos e força significativa a esses teóricos, né, Adorno e Horkheimer, quando apareceu pela primeira vez o conceito, o termo indústria da cultura, empregado lá pela primeira vez na dialética do esclarecimento. Então, quando eles viveram os seus anos de exílio nos Estados Unidos. Foi esse o contexto em que eles perceberam um processo, vou usar aqui a palavra propositalmente, de adoecimento da sociedade. Como assim os indivíduos estão buscando um modelo de vida, negando a si mesmos, se matando num processo de produção e num lazer, numa vivência dentro de uma esfera repetida e que reproduz a mesma escala de industrialização dentro agora da vida íntima. E essa assimilação cotidiana da estética do mesmo fez com que ruísse cada vez mais um sentimento de classe. E o que é isso? Sentimento de classe é sentimento de pertença. É um conceito de Marx, obviamente, que trata, desenvolve sua concepção teórica dentro dessa unidade conceitual. É aquilo que eu comungo com os meus coparticipantes enquanto escala de vida, de produção, de vivência comum, as mesmas dores, agruras e sentimentos e dificuldades. E quando começa a ruir o sentimento de classe, há uma fragmentação dos sujeitos e os indivíduos, cada qual, começam a assimilar processos de vida das quais não compõem a sua identidade de classe. O indivíduo, ele deseja, portanto, ter a vida do burguês. Vou usar esses termos clássicos aí. Estou falando apenas para provocar a compreensão da distinção socioeconômica. E aí as novelas vendem isso muito bem. O modelo novelístico, né, do final feliz,
o indivíduo que vive a dificuldade, de repente ele se supera, me vê a mente, sabe-se lá por quê, os anos me explicam isso muito bem, né? A rainha da sucata, né? Aquela que vem da precariedade, de repente chega a um patamar outro de resistência, né? Da nossa Regina Duarte. Mas, enfim, esse processo em que a própria arte se vê sucumbida numa escala de industrialização. Então, o indivíduo, ele começa a não ter mais saída, porque ele vai reproduzindo em si mesmo todo esse processo. E o seu tempo livre segue diretamente o trabalho como sua sombra. E quantas vezes você não vai, de repente, para arejar sua mente, descansar a cabeça, para assistir um filme para relaxar? E, de repente, sei lá, você quer assistir qualquer outra produção, me vem à mente aqui o Homem-Aranha, e ele passando na teia rapidamente, logo atrás deles, vários outdoors, né? Biba, Coca-Cola, McDonald's e tal, tudo está interligado, são patrocínios em escalas de milhares e milhares de dólares. É uma jogada muito bem arquitetada. Agora, repito, não é passividade, é adesão a modelo, é sincronicidade. Isso vai se dando dentro da vivência. O elemento afetivo, ele é constitutivo de identidade. E esse é o ponto que trago também como reflexão. Então, é nessa relação de profundidade que os indivíduos foram se tornando cada vez mais reprodutores. Veja você, é importante que entendamos isso. Quantas vezes você viu um determinado modelo, seja de roupa ou de aparelho celular ou coisa parecida, você achou aquilo feio, estranho, mas a mídia, o processo, vai trabalhando aquilo culturalmente, vai se alicerçando de tal forma que dentro de pouco tempo você olha para aquilo e já começa a ter uma outra concepção. Pensando bem, não é tão estranho assim, até que é legal, até que eu acho bonitinho. Nós vamos aderindo porque é o elemento do afeto, não apenas pelo instintivo gregário do sujeito de participar ao coletivo, mas culturalmente nós vamos aderindo a modelos e referenciais. Tá, mas como romper com isso? É importante que retomemos e sejamos capazes de promover um processo de racionalidade, mas não fria e desarticulada dos elementos de sensibilidade, não desarticulada da materialidade histórica da existência. É importante entender e sentir esses elementos que impactam tão fortemente em nós. E aí cito os autores nesse texto, Indústria Cultural, cada qual acaba se tornando, se não promover esse exercício de mediação crítica, um modelo da gigantesca maquinaria econômica que, desde o início, não dá folga a ninguém, tanto no trabalho quanto no descanso, que tanto se assemelha ao trabalho. Se você acha que não, a hora que acabar a pandemia, a hora que chegar a vacina, lá por volta de outubro, estamos aí com a vacina por aí, isso sou eu, estou brincando com a coisa, não estou fazendo nenhuma pré-definição. Mas suponho que por lá, por volta de outubro, espero mesmo isso, tenhamos, de repente, a vacina contra a Covid-19 e tudo mais, para nos imunizarmos disso, resolvermos esse problema da humanidade. Você vai, de repente, comprar um pacote de turismo. E você pensar, eu sou livre para pensar, elaborar, viver a expressão, né, do meu descanso. E aí, junto com o pacote, vem um monte de roteiro. Você tem que fazer isso, aquilo, tal horário e tal. E você está dentro de uma escala industrial, dentro da própria vivência do lúdico, da particularidade. É importante que entendamos esses elementos. Portanto, a mediação é algo fundamental. E assim, encaminhando para o nosso encerramento aí, com esses autores que nós conseguimos entender que a cultura ela foi submetida tão profundamente à lei de troca que ela esvaziou-se do seu valor de uso e fundiu-se com a publicidade. Tal como afirma Adorno Horkheimer, que a publicidade é o elixir da vida da indústria cultural. E eles mostram o paradoxo disso, que ela é pornográfica e púdica. Me permitam uma expressão, com o direito de usar expressão até mesmo chula. Qual relação há entre uma cerveja e bunda? Que relação há imediata entre produto? Quando nós consumimos, nós não estamos consumindo exatamente o produto em si. A publicidade não fala do produto em si.
ela não fala da mercadoria em si, mas ela fala de toda uma psicosfera. Ela fala aí nos estudos semióticos da semiologia de Jean Baudrillard, ela fala de um outro produto, ela fala do desejo, ela instiga o desejo. Na promessa aberta e impossível de ser atingida em extrema profundidade, de que o produto ele vai garantir a você determinados elementos, como sensações, sensoriedades, desejos e tudo mais. E a Ângela fez questão de citar, para finalizar aqui agora de fato, no início, ela comentou, porque eu disse isso a ela, inclusive, por que você está usando essa camiseta, né? Wakanda Forever, né? De um dos personagens da Marvel, que é o Pantera Negra. Gente, entendam a ironia que vou usar agora, por favor. O capitalismo ama a todos. Todo mundo é amado e contemplado pelo estratagema mirabolante do processo do capitalismo, obviamente. Todos os nichos serão incorporados, porque são mercadorias perfeitamente vendáveis. E funciona muito bem. A figura de um Ernesto Che Guevara, líder de um processo da Revolução Cubana e tudo mais, o argentino, é utilizado dentro de lojas de grifes e sua imagem é esvaziada de sentido. É conferida, portanto, um outro sentido. Ai que endurecer, mas perder a ternura, jamais. Usado como lema em camisetas de grife. Então, esses absurdos são possíveis. A indústria cultural, ela é pornográfica e púdica, porque ela mostra, mas não mostra tudo. Ela não é desvelada, porque ela está instigando sempre o desejo. E isso em nós, humanos, é algo da ordem do infindável. A necessidade é findável, o desejo não. É da ordem do infindável. E assim, finalizo a apresentação para que possamos ir agora ao nosso momento de debate, de reflexões e discussões. Eu chamo aí a minha colega Ângela para nos ajudar aí nesse processo de mediação. Bom, Sandro, a gente tem aqui uma primeira pergunta. A mídia ela é vista como deformadora da sociedade, impulsionadora do consumismo, mas ela tem um papel importante na circulação de informações, não acha? Com certeza, ela tem um papel importante. Nós não estamos com isso desmerecendo a mídia. É importante que entendamos isso, inclusive você, minha amiga Ângela, como comunicadora que é, né, da área da comunicação, a mídia é importante. Ela é fundamental. Estamos hoje dentro de uma esfera midiática muito mais crítica, obviamente. Né? Estamos dentro de um outro elemento de composição dessa reflexão. É importante que entendamos isso para que nós não coloquemos Adorno e Horkheimer, esses frankfurtianos, dentro de uma, digamos aqui, de uma composição tal como se deu no processo da Guerra Fria, um processo ideológico, num processo de esvaziamento de sentido. Não é essa a proposta. Não é isso que pretendemos trazer a reflexão. Mas entender, sim, a mídia hoje tem um papel de mostrar, de levar um jornalismo mais crítico, obviamente. Mas ela, ainda assim, é extremamente utilizada. E, como a Ângela disse, no meu trabalho de doutorado, eu me debrucei sobre isso, e é assustador quando nós conseguimos demonstrar um pequeno efeito que uma propaganda é capaz de causar na escala astronômica, nas escalas decimais, dentro da Bolsa de Valores. Os elementos de agregação, a força, porque há as adesões subjetivas, né? Então, perfeitamente, nós estamos aqui desmerecendo o jornalismo, a mídia, ou nenhum processo. Mas, se não feito esse processo de mediação, nessa constituição do indivíduo, na sua materialidade histórica, os indivíduos são apenas levados. Gente, observemos aí esse momento de fake news. O indivíduo encontra ali uma frase, nem vou usar a questão política para não causar polêmica, tá? O indivíduo encontra ali uma frase de Aristóteles falando da paixão e ele cita com toda certeza que aquilo é de Aristóteles. Mal sabe ele que ele está se dando ao ridículo. Quantos textos que Papa Francisco publicou? Gente, Papa Francisco já escreveu mais que Tomás de Aquino. Quantos textos aparecem assinados como Papa Francisco? Então, sem essa capacidade de mediação, que é fundamental, nós nos prestaremos a situações ridículas.
E, por vezes, nos falta a capacidade de percepção, de análise, né? Será? Por quê? Como? Onde? Então, esse distanciamento, ele é característica sintomática de um processo de invenção de nós mesmos frente à nossa existência. Eu vou para mais uma pergunta do WhatsApp, mas depois, se você quiser, você pode ir intercalando com o Facebook aí, tá certo? Ok. O Zé Pedro, a razão ela foi celebrada na filosofia e é no espiritismo. Ela não é capaz de diferenciar o bem do mal, como você mencionou, os nazistas eram totalmente racionais e fizeram o que fizeram. Mas hoje tem muito estrago também, porque falta razão. Isso é um paradoxo. Com certeza é um grande paradoxo. Como é possível? Lança aqui uma pequena reflexão, respondendo essa pergunta com outras perguntas. Como é possível acreditar que eu possa, entenda um exemplo muito simples, eu tenho que extrair o sal do bacalhau para uma bacalhoada no outro dia. Então, para extrair o sal, eu vou colocar um pouquinho mais de sal. Estranho, não é? O tanto quanto absurdo. Pois é, algumas pessoas acreditam que para resolver o problema da violência é colocar um pouco mais de violência. E aí criticam direitos humanos ou coisas do tipo. Sim, é um absurdo. Bandido bom é bandido morto. Sim, bandido bom é bandido morto para quem não tem nenhum familiar dentro do sistema prisional. Para quem a dor não dói perto. A morte nesse tema de pandemia é gripezinha, ou é frescura, ou fricote, ou coisa parecida, porque o elemento não dói perto. Quantas pessoas não estão mudando agora a sua concepção e posicionamento frente à pandemia, justamente porque as mortes chegaram perto, agora tem CPF, tem cara, tem identidade. É meu amigo que morreu, é alguém da minha família que está na UTI. Muda ou não muda? Essa é a questão. A razão posta de maneira fria e desarticulada com os elementos da sensibilidade humana, ela pode, sim, se tornar monstruosa. Esse é o processo que nos trouxe a reflexão crítica de Adorno e Horkheimer. Uma razão desarticulada no processo de existência. Bom, no Facebook aqui o João Damasio está dizendo, perguntando, o que o espiritismo herda do debate entre iluminismo e teoria crítica? Ele faz alguma associação entre essas duas abordagens? O que o espiritismo herda do debate entre iluminismo e teoria crítica? João Damasio, com muito respeito, eu diria mais do que a gente gostaria. Porque o problema não está, repito, não está no iluminismo em si, obviamente. Foi um movimento, mas foi com aquilo que foi feito dele, a partir de uma concepção tecnicista desse iluminismo. Então é importante que entendamos isso, tá? Para não dizer que o iluminismo foi o mal, tal como o indivíduo que diz, a bebida alcoólica é o mal da humanidade. Meu amigo, coisas são coisas, não tem poder de fazer nada. Somos nós que as valoramos, né? Atribuímos valores a elas e as valorizamos como tal, economicamente ou não, enfim. Damos a elas o valor de uso a partir, valor de troca a partir de um valor de uso, ou não necessariamente, né? Mas há uma herança, inevitavelmente, dos fundamentos de racionalidade, que são pressupostos platônicos. Mas aí, João Damasio, eu faço questão de chamar a atenção. Se a racionalidade ela é tão importante, tão fundamental, ela é o arcabouço máximo dentro da doutrina espírita, porque falamos tanto de reencarnação, onde o maior atributo a ser exercido em nós é a sensibilidade. Então, o problema é que somos nós, enquanto interpretadores, percebemos de forma um tanto quanto maniqueísta, né? É 880, né? É aqui ou é lá. Gente, cá entre nós, com todo respeito, vamos ser dialógicos, dialéticos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Usemos aí o princípio de sabedoria aristotélico do meio termo. É fundamental que tenhamos esse critério de sensibilidade. Existem os elementos de racionalidade que nos ajudam, sim, mas eles não são absolutos, não podem ser totalitários. Porque se o forem, aí eu vou fazer aqui voz a um refrão de Rita Lee. Me permitam ser chulo. Tudo vira bosta. E aí, inevitavelmente, isso vai acontecer. Né? É importante que a gente tenha esse critério de sensibilidade e não percamos esse referencial, o referencial da sensibilidade, o referencial de humanidade. É isso que somos convidados a promover em nossa reflexão, em nosso cotidiano.
Tem uma pergunta minha agora, tá, Sandra? Você acha que a Tudo bem, Ângela. publicação essa avalanche, né, de publicação de livros espíritas, algumas até com uma qualidade questionável, as novelas e os filmes de temática espíritas estão dentro da lógica da indústria cultural? Eu perguntaria, como não? Como não? Primeiro, que é um nicho. Quando ele é encontrado, inevitavelmente, e aí estamos dentro da ordem do discurso, citando aqui um texto de Foucault, do qual você é estudiosa do discurso, entende isso muito bem, obviamente, mas estamos dentro da ordem do discurso, da composição, da defesa territorial de uma concepção linguística, identitária, e todo esse processo, ele abarca, ele se desenvolve em grande escala, inevitavelmente. E quando esse nicho é encontrado, aí se torna um perigo. É muito fácil sucumbirmos à facilidade, a esse, a esse viés, a essa rota que é encontrada, porque ela gera uma mercantilização muito interessante. Estamos falando de cifras muito significativas. A publicação de um livro ou coisa parecida, e há muitas críticas apresentadas a diversos indivíduos que colocam como medianeiros de um processo, justamente por venderem suas obras e, assim, transformarem toda a sua condição socioeconômica em função delas. Qualquer um poderá dizer, mas isso é direito do indivíduo. Se analisarmos e nos partimos aqui de uma concepção teórica, de um relativismo, tudo é de direito. Poderemos tudo e qualquer coisa. Até que ponto nós conseguiremos aí, olha só, usar a razão, pautando-nos no elemento de racionalidade prática da vida cotidiana, com elemento de sensibilidade, para termos a coragem de fazer e promover uma autocrítica. E a função da EFOS aí, me permita reforçar isso, é essa. É promover, sim, a autocrítica dentro do movimento espírita, é promover a concepção dialética, dialógica, promover a reflexão, para que não nos engessemos dentro de um discurso manco e, por vezes, míope, né? Seja no discurso ou seja mesmo na própria prática, né? Ângela, eu estou vendo aqui uma pergunta da Regina Machado, posso colocá-la? Tem a Márcia João, a Regina Machado e a Lara Gomes, né? Estão no Facebook aí. Nós estamos com o horário apertado, então seria bom você... Sim. Tentar ser rápido. Tudo bem. A Regina Machado nos propõe a questão: a experiência da competição vivida no ambiente do trabalho transborda para todos os campos de sua vida? Com toda certeza, Regina. Esse elemento que, por vezes, é admitido como o instinto de sobrevivência ou coisa parecida, e aí a própria concepção darwiniana, né, da evolução, ela já está um tanto quanto superada, e muitos indivíduos não se deram conta disso, né? Essa percepção do darwinismo social de que, vamos lá, vamos organizar, os mais fortes vão sobreviver. Então, o próprio capitalismo, nessa competição no ambiente de trabalho, gerou isso por muito tempo. O darwinismo está superado porque estamos numa concepção e uma compreensão de natureza, de sistema muito mais de eco, né? Uma concepção, daí o próprio nome, sistêmico, que capilariza-se em diversos elementos. E é demonstrado biologicamente, e aí eu faço um paralelo com outra área de conhecimento, que os organismos que mais conseguiram sobreviver e perpetuar foram aqueles que desenvolveram ecossistemas, e não aqueles que foram meramente mais fortes ou individuais no processo. Então, assim, faça esse paralelo com a biologia para percebermos que esse discurso, portanto, de sobrevivência ou coisa parecida, isso é tolice. Porque se cada qual for atendendo às demandas de uma ideologia capitalista, tentando passar por cima de outro dentro desse processo de unicidade, de atomização do indivíduo, nós nos autodestruiremos. E somos convidados hoje a uma outra concepção, inclusive ecológica, de vida, de existência, né? E por aí vai. Então, a pergunta da Márcia, que a Ângela já, inclusive, pontuou, né? Com tal racionalidade fundamental. Como fica a questão ontológica com tal racionalidade instrumental? Quando falamos da ontologia, inevitavelmente estamos a falar de um estudo do ser, que é uma concepção, como eu disse, a palavra em volta a ela, essencialista.
A razão como tal, fora do elemento prático, fora do cotidiano. E aí a concepção ontológica, filosoficamente, Márcia, está tudo bem, está tudo certo. Por isso é que a filosofia, ela não tem a preocupação com o desdobramento prático. Ela tem a preocupação e o comprometimento com a reflexão. E, por vezes, sim, ela é até ontológica, né? É até absolutamente abstrata, por vezes, sim. Mas é nessa constituição ontológica, por vezes abstrata, que áreas específicas de conhecimento, como sociologia, direito e tantas outras concepções e áreas de conhecimento, vão buscar esses elementos para a construção de um arcabouço teórico. E aí, a tal racionalidade instrumental, dita por você, é fundamental que ela seja posta em prática. E aí eu repito uma expressão bem marxiana, né? Os indivíduos fazem os meios, assim como os meios fazem os homens. Né? Os homens fazem os meios, assim como os meios fazem os homens. Nós somos afetados e afetamos o meio, nós transformamos, somos transformados. Há um processo muito amplo aí. Então, assim, essa proposta, de certa forma, ontológica do iluminismo é absurda frente à realidade, ela é totalmente desconexa, totalmente solta e, por vezes, desprovida de sentimento de profundidade. E aí a Regina Machado nos apresenta aqui, eu vou apresentando agora 3 questões para fazer o fechamento do bloco, em função do tempo, que realmente está um pouco avançado já, como a Angela disse, estamos a 1 hora e 1 minuto de live. Observando as plantas dos campos de concentração, identificamos a mesma lógica racional da arquitetura do funcionalismo. A razão é absoluta e ela não define qualquer sentido particular. E aí, como já dissemos, Regina, se nós entendermos a razão como algo desprovido da efetividade prática, a dor do outro não me toca em nada. Falta meu critério de sensibilidade. Então, é bom, é normal, essas pessoas vão morrer mesmo. Eu estou aqui reproduzindo o discurso de uma pessoa conhecida por todos nós, infelizmente. Não, é normal, vai morrer mesmo. Vai morrer mesmo. Cerca de 70% vai se contagiar. Normal, normal. Então, se essa razão não for posta, por exemplo, como usou esse referencial, não for posta em crítica, cara, que absurdo está sendo dito aí. E, por vezes, o indivíduo não tem capacidade sequer de uma autocrítica, de entender quais desdobramentos que sua razão é capaz de... onde ela está arquitetada. Então, nós ficamos, por vezes, submetidos, sim, a um elemento apenas da técnica, do absurdo, e gerando, inclusive, a barbárie, como diz Adorno e Horkheimer. O absurdo, o elemento monstruoso. A Lara Gomes, então, nos pontua aqui, ao pensar no processo de educação para a autonomia, você poderia comentar sobre os aspectos convergentes nas ideias sobre o humanismo em Adorno e Sartre? Como eu disse, Sartre, ele propõe o elemento da concepção da liberdade do indivíduo, não só atomizado, mas ele representa o elemento de humanidade. E Sartre convidava, ou seja, a construção ela é concreta, vamos para a praxis. Mas, diferentemente da concepção marxiana, ele não abordava unicamente o conceito de coletivo, né? Mas ele trabalhava o indivíduo na sua particularidade, mas não desconectado da coletividade. Então, a proposta de humanismo em Sartre é um convite à autossuperação. É um convite à autossuperação. Ao passo que, quando falarmos e tentarmos aqui trazer uma ideia de humanismo em Adorno, na teoria crítica, estamos a promover uma tentativa de equilíbrio, Lara, entre o processo, como os próprios autores apresentam, da cultura e da civilização. Esses elementos da sensibilidade, da racionalidade, não podem se dar de ordem desarticulada. Não podem se dar numa desarticulação. Caso contrário, a monstruosidade, inevitavelmente, será e estará apresentada. E aí o Idário propôs aqui uma questão também, que eu acho que ela foi no encontro de uma questão que a Ângela fez anteriormente, né? O espírita usa o marketing religioso para atingir um público que não é espírita. Eu acredito, Idário, que tudo isso é inevitavelmente... Acredito não, tenho certeza, na minha concepção teórica e conceitual, para mim não há dúvidas disso, que toda a área de conhecimento, a área de saber, um grupo específico, ele vai tentar angariar o máximo de adeptos ao seu movimento, para fazer direito ao seu discurso e garantir salvaguarda
de sua existência. Inevitavelmente, isso é um processo da cultura, é um processo natural, obviamente. E o processo mais eficaz é esse processo de naturalização, entenda, entre aspas, processo de naturalização dentro de um processo cultural. Alguém que nasce nesse contexto atual, você falar de internet, isso é algo, entre aspas, repito, naturalizado para ele. Mundo globalizado, internet, ok. É difícil para esse sujeito imaginar um mundo sem internet. Tal como quem é jovem há mais tempo, como eu aqui, nessa live, vai e lembra-se do mundo quando não tinha internet, quando surgiram os aparelhos celulares. Sim, 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 né? Nós lembramos disso. Então, isso seria absurdo, né, para outros indivíduos. E assim, esse processo de naturalização, melhor meio, é o processo do discurso, é o processo da construção cultural e o elemento do marketing, da publicidade, o elemento da cultura em si, é algo muito forte. Né? Amigos, amigas, eu agradeço por demais a participação de cada um que esteve conosco, as perguntas que foram apresentadas, aqueles que puderam, estiveram refletindo conosco aqui, apesar da limitação do tempo, mas que a gente possa continuar essa conversa. Podem acessar aí o chat, o site da EFOS, que a Ângela vai explicar melhor aí para cada qual agora aí. E eu deixo aqui, portanto, os meus agradecimentos. E convidando, estejamos juntos, vamos pensar, vamos promover crítica, manter o pensamento aberto. Crítica pode até ser que doa, mas não mata ninguém. E nós temos por fundamentação, a EFOS em si, temos por fundamentação maior, respeitar a diferença. Porque nós mesmos nos constituímos como uma diferença. Que bom. Fica aí o meu abraço, fica aí o meu agradecimento para todos. Deixo com vocês aí a minha amiga Ângela para os encerramentos. Muito bom, Sandro. É só fazer um convite a todos que nos assistem e nos acompanham, que os estudos filosóficos da EFOS para o próximo semestre vão ser pautados por vocês. Então, nós estamos aguardando as sugestões de autores, de escolas, temas para que possam ser discutidos filosoficamente aqui com o Sandro, ou algum outro convidado que ele queira chamar. E aí nós temos alguns canais, tá? O nosso canal no YouTube, a EFOS Brasil, lá vocês encontram outros vídeos de cursos anteriores. O semestre anterior, por exemplo, nós trabalhamos com a filosofia clássica, Sócrates, Aristóteles, Platão, trabalhamos também com os pré-socráticos. Este semestre, né, a gente encerra agora com Adorno e Horkheimer e conversamos, né, sobre Sartre e Kant. Então, no próximo semestre, a gente vai aí fazer uma programação baseada mesmo nas sugestões que vocês nos enviaram. E aí a gente deixa também, né, o nosso e-mail para maiores esclarecimentos e contatos, caso vocês queiram também nos acessar, que é a efosbrasil@gmail.com, e no nosso site também, lá tem toda a nossa proposta de trabalho, a relação de vídeos, as nossas publicações, que é a efos.org.br. E assim a gente encerra, né, mais uma live de hoje, querendo que todos tenham uma boa noite e que possamos estar aqui em algum momento discutindo e aprendendo sempre. Um abraço.